Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência morando em Nova York, como foi meu intercâmbio, preparativos durante e pós-intercâmbio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já compartilhe, deixe seu like e venha comigo! Então, gente, eu separei em tópicos para ficar mais fácil para falar para vocês. Então, como tudo começou? Eu sempre quis morar fora, sempre quis estudar ou na Europa ou nos Estados Unidos. Eu estava muito na dúvida entre Nova York, Paris e Milão e decidi Nova York por conta da língua. Eu sou apaixonada pela língua inglesa, né, americana, e também pelo fato de o inglês iria ajudar muito na minha carreira na moda, então eu escolhi Nova York pela língua e pelas atrações turísticas. Os meus preparativos foram, eu escolhi a agência, fechei com a agência, contratei uma assessoria de visto, a Mundial Vistos, para me auxiliar no processo de visto, de intercâmbio F1. Depois eu comprei os itens que faltavam, mala, roupa, fui nos meus médicos, pedi as receitas médicas em inglês dos meus remédios e tudo mais. Vi 2 semanas livres depois que eu saí do meu trabalho pré-embarque. Então eu pude curtir minha família, meus amigos, comprar o que faltava, preparar a documentação. Claro, curti muito a comida daqui porque fez muito falta. Já fui arrumando as malas e deixando tudo prontinho, tudo certinho para na hora de embarcar dar tudo certo. A viagem internacional é a minha primeira viagem sozinha. Eu tava muito nervosa, muito ansiosa, mas graças a Deus é tudo certo. No aeroporto, óbvio, eu chorei da despedida com os meus pais. O meu voo era de Porto Alegre a Nova York, com escala em São Paulo. Foi um pouquinho mais caro, porque só tinha uma escala, mas eu preferi que essa escala fosse em São Paulo. Caso acontecesse alguma coisa com o meu voo, com minhas malas, eu saberia me comunicar, eu me sentia mais segura falando português. Meu voo durou 13 horas e meia, eu cheguei lá, óbvio, morta. Mas eu tinha o transfer da EF me esperando, que me levou até o campus. Eu decidi morar no campus da escola e chegando lá os funcionários já estavam falando inglês, já pediram para eu assinar uns papéis em relação à escola, à documentação. Já me deram também a carteirinha de estudante, que também era a chave do quarto. E a minha ansiedade, o meu nervosismo, tudo passou quando eu cheguei no quarto. Eu decidi fechar um pacote com um quarto individual. Porque seria um pouco mais caro, seria, mas eu teria a minha privacidade, né, o meu cantinho. Eu não teria problema nenhum dividir um quarto se fosse com alguém que eu conhecesse, com minhas amigas, enfim. Mas alguém com outra cultura ou de outro país, é muita adaptação para uma primeira viagem. Então eu optei por quarto individual. Pelo fato de eu ter visto muitos vídeos onde brasileiros ou pessoas de outros países reclamaram de seus colegas de quarto, que quando uma pessoa queria dormir, queria estudar, a outra fazia muito barulho, queria fazer festa, botava música alta. Então, para evitar esse tipo de problema, eu optei por quarto individual. Eu lembro que a minha consultora da agência, Júlia, que é uma querida, ela me disse assim: existem 2 tipos de intercambista. Aquele que vai super empolgado, fazendo festa, e chega lá e fica com saudade de casa. E aquele que vai super nervoso, vai chorando, mas depois quando chega lá, fica super empolgado, dá tudo certo. E desde o início eu achei que eu fosse esse segundo tipo de intercambista. E realmente foi, gente. Eu fui super nervosa, eu fui assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu cheguei lá, quando eu vi o meu quarto, assim, gigante. Não gigante, mas super bonito, organizadinho, sabe? Eu fiquei, nossa, realmente é aqui que eu devo ficar. E era um sonho, assim, um sonho realizado. Foi minha primeira semana de intercâmbio, né? Eu cheguei num domingo, minhas aulas começaram apenas na quarta. Na segunda e na terça eu tive algumas apresentações, algumas palestras. E assim, na verdade começou um pouco na terça, porque a gente teve uma prova oral. Eu lembro que a gente foi para uma sala, assim, aleatoriamente, onde um professor fez uma prova oral com cada um de nós. E depois ele pediu pra gente se apresentar e falar um pouquinho, mas tudo informalmente, tudo, vocês podem conversar entre si, nada muito padrão.
Aí nesse momento eu já fiz amizade com 3 meninas coreanas, super queridas, super legais. E eu lembro que depois disso a escola oferecia um tour por Manhattan, gratuito. Então, óbvio que eu aceitei, fui para Manhattan na terça-feira. Já fui com as minhas novas amigas, então foi super legal. A gente foi de ônibus, voltou de ônibus com a escola. E a gente foi com um guia, a gente foi até o Central Park, conheceu um pouco do Central Park. Depois disso a gente teve um tempo livre, então eu almocei com as minhas novas amigas nesse tempo livre, passei um pouco por Manhattan e depois a gente voltou para a escola. Na quarta-feira começaram as minhas aulas oficiais, já com a turma certinha, com o meu nível tudo certo. Então eles fazem essa prova oral para decidir o seu nível. E antes de embarcar você faz um teste de nivelamento em inglês online. Então antes de embarcar você tem esse teste e depois você embarca, você faz uma prova oral com o professor e eles decidem qual nível que você deve seguir. E onde que eu morei? Eu morei em Tarrytown, em Upstate New York. Eu morei acima de Manhattan e era assim 40 minutos de trem, era super rápido. Eu amei o lugar, eu lembro que até no início eu achei muito calmo, muito tranquilo, porque eu queria muita agitação de Manhattan. Mas depois eu amei porque depois de provas, alguns estresses, enfim, eu gostei muito da tranquilidade, da calma que aquele lugar me dava, assim. Então eu amei Tarrytown. E o local que eu escolhi ficar, né, a agência tinha me dado a opção de residência estudantil, host family ou campus. Eu escolhi o campus, não me arrependo, porque eu já estava ali, era só pegar os livros, acordar, ir pro café da manhã e depois para aula. Então o campus tinha todas as estruturas necessárias, até além do que eu precisava. O campus tinha academia, piscina, tinha estudo de dança, quadra de vôlei, quadra de basquete, assim, tudo. Então eu não precisava me preocupar, assim, ver uma academia para ir, algum lugar para praticar esportes. A alimentação eles davam e tinha, assim, coisa saudável, fruta, verdura, enfim. Para isso eu não tinha nenhuma preocupação. Quanto ao planejamento, eu tinha como regra principal desse intercâmbio não falar português. Por quê? Eu já havia feito alguns cursos antes no Brasil, que era sempre 1 ou 2 vezes por semana, só que assim, a gente não praticava, então eu chegava em casa, no trabalho, na faculdade, falava português, então sem praticar. E eu acho que o intercâmbio é um investimento muito grande pra gente chegar lá e só falar português, então vai tudo jogado no lixo, vai tudo jogado fora. Então a minha regra número 1 era não falar português. Claro, com exceção das videochamadas com as minhas melhores amigas, com a minha família, obviamente. Mas a minha regra número 1 era essa. É super importante você fazer uma lista das atrações, dos lugares que você deseja ir. Eu fiz uma lista antes de viajar, que deu 80 lugares. Quando eu cheguei lá, eu me empolguei muito, eu conheci lugares novos, descobri lugares, eu fiz amizade lá, eles me deram umas dicas e eu aumentei de 80 lugares para 130. Fui em todos, sim, mas quando eu cheguei lá, alguns lugares nem existiam mais. E assim, gente, eu fui em todos os finais de semana para Manhattan. Na verdade, quase todos, porque alguns deles eu viajei para outros estados. Às vezes eu ia com meus amigos, às vezes eu ia sozinha, às vezes eu ia só para 2 lugares, às vezes eu ia para 7. Por que 7? Porque os lugares eram super perto, as atrações eram perto uma das outras. Então era fácil de fazer 7 num dia. Claro, em um final de semana. Brasil versus Estados Unidos, quais as diferenças, né? Eu vou fazer um vídeo contando melhor, né, aprofundando mais esse tema, mas aqui eu tô fazendo mais um geralzão, né? Então, todo mundo me dizia que os americanos eram um povo, assim, muito frio, né? Não era nada receptivo. Eu discordo, eu não achei isso. Claro, não é um povo caloroso, receptivo que nem o Brasil, mas eu não senti eles em nenhum momento frios, assim, comigo, mal educados, não, em nenhum momento eu senti isso. Super me acolheram, super me respeitaram. Quanto à comida, sim, a nossa comida é melhor, eu senti muita falta da nossa comida, então eu acho que a nossa comida é de 10 a 0. Tem muito verde, tem muita comida saudável, mas também tem muito fast food, que é o mais barato. Então, sim, eu senti muita falta da comida. É muito diferente. Por um lado bom, a minha rinite desapareceu. Eu não sei se é por eu morar no Brasil, numa cidade que é muito úmida,
rinite, resfriado, gripe toda hora. E lá não, em nenhum momento eu peguei uma gripezinha, em nenhum momento. Isso que eu peguei neve, isso que eu saía muito no inverno, não, nenhum momento. Mas pelo lado ruim, o meu organismo não estava habituado com esse clima e eu tive sim algumas alergias, passei mal. Contarei melhor em outro vídeo, porque a história é bem longa, mas sim, meu organismo não reagiu tão bem a essa diferença de clima. São aos americanos, tem alguma diferença aí, muitas diferenças, que eu vou também aprofundar em um próximo vídeo. Mas agora, o principal, né, que eu achei, eu fiquei chocada que eles não gostam de WhatsApp, eles amam o Snapchat, então eu fiquei assim, meu Deus, vocês ainda usam o Snapchat. Eu baixei de novo o Snap, agora eu tô usando, mas eles não gostam tanto do WhatsApp. Eles muito educados, muito respeitosos comigo, até fiquei receosa em relação a isso, por ser de outro país, mas não, eles foram super receptivos e super me acolheram. Mudei a visão que eu tinha dos Estados Unidos, porque é que nem a gente, eles amam a nação deles, claro, eles valorizam, mas também tem os problemas deles que eles reconhecem e eles admiram outros países. Eu lembro que eu conheci gente que, eu quero muito conhecer o Brasil, é muito legal, muito tropical, e tem o Rio e a Amazônia, sim, eles amam o nosso país. E eles reconhecem sim que eles têm problemas, eles já me falaram da política deles, da estrutura, enfim. E eu fiquei até chocada, até mudei a minha visão sobre os Estados Unidos, que eu pensei, sim, eles têm problemas, óbvio. A gente tem essa visão que lá é tudo perfeito, não, mas que nem a gente tem problemas. As atrações, sim, Nova York tem muitos lugares, eu fui em vários, mais de 100. E aqui eu vou citar algumas atrações que eu fui, que eu super recomendo. Assim, gente, eu tentei ir o máximo de lugar possível, por essa questão de visto, imigração, ter que tirar o visto, e é difícil conseguir ir para os Estados Unidos. Não é que seja difícil, mas é um processo bem complicado e eu tinha noção que talvez eu não receberia outro visto ou não fosse de novo tão cedo. Então eu quis aproveitar o máximo, eu fui o máximo de lugares possíveis. Então aqui alguns dos lugares que eu fui. Vou citar só 20, tá, gente? Times Square, Estátua da Liberdade, World Trade Center, High Line, Rockefeller Center, Top of the Rock, Empire State Building, Broadway, Madison Square Garden, Central Park, Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, Yankee Stadium, St. Patrick's Cathedral, Brooklyn Bridge, Madame Tussauds New York, Chelsea Market, New York Public Library, Unisphere e Blacker Center. Alguns dos lugares que eu visitei. Eu fui em outros estados, em outras cidades, além de Nova York. Eu fui em 6 cidades diferentes, em 6 estados diferentes. Então, eu fui para Las Vegas, Nevada, Filadélfia, Pensilvânia, Boston, Massachusetts, Washington, D.C., Stamford, Connecticut, Hoboken, New Jersey. Sendo que Filadélfia, Boston e Washington eu fui com uma excursão da EF, é um pacote pago à parte, onde a gente vai de ônibus, tem acomodação, tudo certinho, então isso eu fui à parte. Las Vegas eu fui de avião, Stanford eu fui de trem, porque é coladinho ali, é o estado de Connecticut, que é grudado em Nova York, e Hoboken, New Jersey eu fui de ônibus, super rápido, 30 minutos. Então, assim, super válido, amei as viagens, tô no tópico final. Recomendo sim, eu super recomendo. Eu acho que a experiência de morar fora, de intercâmbio, é super válida, super interessante, essa troca de culturas, né? Tanto você quanto o país que você está morando, quanto você e seus colegas, porque são pessoas de nacionalidades diferentes, com culturas, costumes diferentes. Acho isso super legal, super válido. O intercâmbio, assim, mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de vida. Eu saí de lá com a mente muito mais aberta, eu senti uma maturidade, assim, muito grande da minha parte, um crescimento. Passei perrengue? Passei perrengue. Aprendi a me virar? Aprendi a me virar. Mas eu acho que tudo são lições e tudo isso é necessário. Que sempre vai te dar um retorno, né? Sempre vai te dar lições, sempre vai agregar na sua carreira,
na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Você muda muito. Então, sim, eu super recomendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!